Olá a todos, eu espero que vocês estejam bem. Antes de começarmos o vídeo de hoje, deixem-me só explicar-vos como é que isto tudo começou. Eu no outro dia estava numa festa de aniversário com amigos e começamos a falar realmente do quanto os preços dos alimentos estão a aumentar, o quanto é difícil quem não tem dinheiro fazer uma alimentação saudável, até porque há produtos que são menos bons em termos nutricionais e que são mais baratos do que os produtos que são os mais saudáveis. E que nem toda a gente tem acesso à informação, se bem que eu acho que isso hoje em dia já não é bem assim, eu acho que toda a gente praticamente hoje consegue ter bom acesso à informação, mas de forma a deixar o meu contributo, de forma a ajudar todas as pessoas que neste momento estão a passar por um bocadinho mais dificuldades económicas, eu vou gravar todos os dias um vídeo e vai ser lançado aqui no meu canal do YouTube. Na totalidade serão 17 vídeos, são temas que eu sei que podem ajudar as pessoas, na prática, a terem uma alimentação mais saudável, a pouparem tempo na preparação de refeições e a pouparem dinheiro, mas garantindo sempre que durante este processo nunca vão perder saúde e que no final vão ter sempre uma alimentação mais saudável do que têm. E o vídeo de hoje é sobre sopas. Gente, a grande maioria das pessoas, a grande maioria dos meus pacientes, não come sopa. Se eu fosse assim a pensar, em cada 10 novos pacientes, um come sopa regularmente. E é um hábito português, é um hábito muito, muito bom. E então eu hoje vou-vos apresentar 10 motivos pelos quais deve comer sopa, mas eu já sei que me vai dizer: ai Sara, mas eu sinto-me muito cheia quando como sopa. Ai Sara, mas eu gosto de sopa cremosa. Ai Sara, mas eu não gosto de sopa cremosa, gosto de trincar. Calma, a gente vai ter hoje solução para todos estes problemas. Combinado? Antes disso, porquê que nós devemos comer sopa? Antes que me esqueça, no final eu vou-vos dar não uma, mas várias combinações de ingredientes para colocar na vossa sopa. Sim, porque eu sei que muita gente não sabe acertar os legumes que coloca na sopa, então eu vou-vos dar várias combinações. Vou dizer, olha, experimente este ingrediente com este, com este, com este e tem uma boa sopa. Até por um motivo. É importante nós variarmos o tipo de sopas, mas eu isso vou explicar lá para o final. Vamos começando por lhe explicar porque é que deve comer sopa. Primeiro de tudo, é uma excelente forma de comer legumes e de variar o tipo de legumes que come. Porquê? Porque eu sei que me vai dizer: ai Sara, mas eu como legumes no prato, tudo bem, e como brócolos todos os dias, como cenouras todos os dias no prato, come cebola todos os dias no prato, dificilmente. E na sopa é uma boa forma de colocar todo este tipo de legumes, seja legumes de folha verde escura, seja legumes laranjas, e dessa forma nós conseguirmos todos os dias ir buscar um bocadinho dessas vitaminas que de outra forma não teríamos no prato. Depois, é uma excelente fonte de fibra e a grande maioria das mulheres portuguesas sofre de obstipação, por isso uma das principais motivos para comer sopa é que ali tem logo 2 em 1. Tem ali uma boa concentração de fibra, uma boa quantidade de água, por isso vai acabar por ajudar o funcionamento do seu intestino e para além disso temos ali várias vitaminas e minerais. Por outro lado, é saciante e isto acaba por ser determinante, principalmente se as pessoas estão a tentar perder peso. Começar sempre a refeição principal com um pratinho de sobremesa de sopa. Com um pratinho de sopa. Mas se tiver a tentar aumentar de peso, não deve deixar de comer sopa. Deve sim trocar sim a ordem com que come. Ou seja, fazendo o prato principal no início da refeição e a sopa no final da refeição para garantir que consegue completar toda a refeição principal. Depois é aquela sensação muitas vezes de aconchego, de uma forma geral, que nos aquece e que dessa forma, por ser um prato mais quente, mais reconfortante, vai fazer com que seja mais fácil nós não exagerarmos na quantidade de comida que vamos comer depois no prato principal. Para além disso, é algo extremamente económico, é algo que faz com que nós consigamos reduzir o desperdício alimentar. Pensamos numa coisa: dificilmente nós conseguiríamos aproveitar os talos, por exemplo, dos brócolos, os talos, por exemplo, da couve-flor, a casca da cenoura, e se nós conseguirmos fazer uma boa sopa, nós conseguimos sim aproveitar todas estas partes dos alimentos. Pois é extremamente fácil de preparar e é uma coisa que nós fazemos em 30 minutos. É também uma coisa muito nossa, muito portuguesa e que nós devemos manter, isso sim, na nossa alimentação. É extremamente versátil, nós podemos perfeitamente fazer sopas completamente diferentes todos os dias da semana, ou não, já vamos falar sobre isso, e depois, para mim, e na minha opinião, é algo que é extremamente saboroso de ser incluído na alimentação e não é uma coisa fraca. Agora vamos às objeções, porque eu sei que está aí desse lado a dizer: ai Sara, mas eu não gosto de sopa porque eu não gosto, não fico-me a sentir muito cheia. Calma. Primeiro,
Se fica a sentir-se muito cheio e infartado quando come sopa, o truque é, primeiro, optar por sopas que não sejam tão pesadas em termos de digestão, que não tenham tanta quantidade de fibra e que sejam de mais fácil digestão. Estamos aqui a falar, por exemplo, uma sopa de cenoura, uma sopa de courgette, uma sopa de chuchu, de uma forma geral, são mais fáceis de digerir do que, por exemplo, uma sopa de nabiças e feijão, ou de grão e espinafres, de uma forma geral. Depois, segunda objeção, Sara, porque eu gosto de sopas cremosas. Então não há problema nenhum, quando fizer a sua sopa, reduz um bocadinho a quantidade de água na sopa para ficar com a sopa no formato de creme e dessa forma está a comer na mesma os legumes e não está a comer os pedacinhos que para si acabam por ser algo que prefere não fazer. Agora, se prefere trincar a sopa, é fácil, basta triturar a sopa toda e depois acrescentar mais um legume, partido em pequenos pedaços, para ir mastigando, ou então colocar, por exemplo, umas sementes tostadas, colocar, por exemplo, umas ervilhas por cima, de forma a ter algo que mastigar. Próxima objeção. Ai, Sara, porque eu já como legumes no prato. Gente, para nós conseguirmos atingir as recomendações de legumes da Organização Mundial de Saúde, nós temos que pelo menos comer metade do prato de legumes ao almoço, ao jantar e sopa ao almoço e ao jantar. Com aquelas 2 míseras folhas de alface e uma rodela de tomate, esqueça, não vai conseguir comer as quantidades de legumes que precisa de comer diariamente. Contudo, se é uma pessoa que me diz, Sara, mas eu não gosto assim tanto de comer sopa, comece por comer uma concha de sopa numa das refeições principais e depois vai aumentando um bocadinho a quantidade de legumes que come na sopa. Próxima objeção. Ai, Sara, mas eu não quero emagrecer, por que eu devia comer sopa? Porque a sopa também tem legumes e também precisa desses legumes, mesmo que não queira emagrecer. Agora, faça aquilo que eu lhe disse. Se não pretende emagrecer, coma a sopa sim, mas no final da refeição. Outra objeção, e talvez seja a mais frequente, a sopa fica azeda. O truque é, primeiro, deixar a sopa no frigorífico mal arrefeça, ou seja, acaba de fazer a sopa, retira a sopa do fogão e enche a sua banca com água fria e coloca a panela lá dentro com água fria. Dessa forma nós vamos garantir que a sopa arrefece mais rapidamente e depois dela estar bem arrefecida, colocamos imediatamente no frigorífico. O que faz azedar a sopa, uma das causas é deixar ficar a temperatura morna durante muito, muito tempo. Depois, pode estar, sim, também associado aos legumes que utiliza, ou então a cozinhar sopa por uma quantidade de dias muito, muito grande. O ideal é ficar mais ou menos 3 dias no frigorífico. Próximo. Eu tenho preguiça de fazer sopa. Pois é, meus amores. Quanto a isso, a única coisa que eu lhe tenho a fazer é o seguinte. Primeiro, optar por sopas que já existem à venda nos supermercados, que são sopas perfeitamente saudáveis, que só têm legumes, a sua composição, água, sal e azeite. Não há problema nenhum em comer dessas sopas. São um bocadinho mais caras e por esse mesmo motivo eu prefiro que faça em casa. Mas, se não tiver tempo ou se não tiver como fazer uma sopa em casa, pode sim ser uma alternativa. Ou então, optar por aquelas misturas já embaladas de sopas para fazer, que é só mesmo abrir o saquinho, virar para dentro de uma panela com água e fazer a sua sopa. Não há coisa mais fácil de fazer neste mundo. Por último, objeção. Mas eu não tenho o hábito de fazer sopa. Isto acontece muito, principalmente com pacientes brasileiros. E aqui o truque é, como tudo aquilo que nós sabemos que nos faz bem no início custa um bocadinho mudar os nossos hábitos, aqui o mesmo acontece com a sopa. Por isso, é um hábito sim, que no início vai ter que se esforçar um bocadinho mais para ter como uma rotina, mas se for algo que consiga fazer uma vez por semana, fazer esta sopa, depois congelar em porções individuais para ter sopa para a semana toda, já estará assim, a dar um grande passo pela sua saúde. Próxima objeção. Eu fico com fome. Gente, o objetivo não é comer só sopa. Tá bem? O objetivo não é fazer da sopa a sua refeição principal. O objetivo é comer a sopa para além do prato principal. Ou seja, o objetivo aqui não é, olha, vai comer um pratinho de sopa, mas depois no final da refeição come uma maçã. Não, é come a sopa, 2 a 3 conchinhas. Se for uma pessoa que não esteja habituada a comer sopa, comece por uma conchinha de sopa, faz o seu prato principal e, quiçá, poderá fazer sim uma peça de fruta como sobremesa. Depois, eu faço sopa, mas a sopa rende para poucos dias. Ok, então se calhar vamos duplicar a quantidade, a receita que eu faço de sopa, vamos fazer numa panela maior, depois vamos congelar em porções individuais e temos sopa no frigorífico. Imaginemos que eu faço a sopa um domingo, tenho sopa no frigorífico até quarta-feira e a partir de quarta-feira eu pego nas sopas que eu tenho congeladas, retiro no dia anterior para o frigorífico e vou aquecendo a sopa que eu já fiz no domingo. Por último, eu não sei fazer sopa.
Então, gente, primeiro, vai ver o vídeo que eu tenho aqui no meu canal sobre como fazer sopa, em que eu faço mesmo uma sopa e mostro mesmo como é que se faz, mas não há coisa mais fácil. É colocar água, os legumes que tenho em casa, mas eu também já vou mostrar combinações de legumes para colocar nesta sopa, mas garantir sempre que a água fica 2 dedos abaixo dos legumes. Eu isto aprendi com a professora Patrícia na Faculdade de Ciências da Nutrição. Nós tínhamos aulas de gastrotecnia e nunca mais me esqueci desta dica. Água sempre 2 dedos abaixo, e o truque é, há alguns sim que têm muita água e que vão fazer com que a quantidade de água aumente. Antes de triturar a sopa, vai retirar água e à medida que vai triturando, depois adiciona aos bocadinhos até obter a consistência que realmente gosta nas suas sopas. Porquê? Se triturarmos a sopa com muita água, se ela ficar extremamente líquida, depois não temos como reduzir, sim, a quantidade de água que tem nessas sopas. Combinado? Próximo. Sara, dá trabalho. Dá, mas era tal e qual como eu vos dizia, que é, neste momento só tenho que, das duas uma, ou ir ao supermercado, comprar a sopa, chegar a casa e comer, ou pegar naquelas saquinhas, abrir as saquinhas, colocar dentro da panela e confeccionar, ou pegar nos legumes, cortar os legumes e colocar dentro da sopa. Combinado? Truque mais importante, não é truque, aviso mais importante que eu também tenho que dar. Primeiro, deve-se colocar água a ferver. Só quando a água estiver a ferver, nós devemos colocar os legumes lá dentro. Dessa forma, nós vamos fazer com que percamos menos vitaminas e minerais. Porque isso também é uma das coisas que às vezes me dizem: mas dessa forma nós não vamos aproveitar as vitaminas e os minerais todos. Vamos, porque nós vamos comer a água que também todos os legumes foram confeccionados. Depois, cozinhar a sopa sempre com tampada, ou seja, com o texto colocado na própria panela. Terceira dica muito importante, só colocamos o azeite na parte final da sopa. Ou seja, não vamos colocar o azeite no início, mas sim no final da sopa estar feita, e usamos pouca quantidade de sal. Mas por amor de Deus, gente, não me reguem a sopa com azeite. A quantidade de azeite a colocar na sopa é no máximo 1 colher de café por pessoa. No máximo, não é para regar, não é para ela ficar cheia de gotinhas de azeite. Não, é pouca quantidade. Está bem? Posto isto, vamos à parte mais prática. Eu sei que vocês estão ansiosos por chegar, que é, ok, Sara, então, mas agora dá-me exemplos de combinações de sopas. Mas antes de chegarmos lá, deixem-me só dizer-vos. Um dos principais motivos pelos quais as pessoas fartam-se de comer sopa é de comerem sempre o mesmo tipo de sopa todas as santas semanas, que é a sopa dos restos do frigorífico. Não há problema nenhum, nós utilizamos os legumes que temos no frigorífico para fazer uma sopa. Mas quando a sopa tem sempre o mesmo sabor, qualquer pessoa se cansa de estar sempre a comer aquela sopa. Por esse mesmo motivo, eu costumo dizer, variem o tipo de legumes, o tipo de cor, o tipo de sabor das vossas sopas. Num dia façam sopa de cenoura, no outro façam sopa de brócolis, no outro façam sopa de couve-flor. E agora vocês me dizem, Sara, mas isso é uma trabalheira danada. Não. Podem dar assim uma tanta trabalheira. Um truque que eu dou nas minhas consultas é, façam a base da sopa, triturem a base e todos os dias colocam um legume diferente por cima para trincar um legume diferente. Dessa forma vocês estão a pressentir que têm um legume diferente. E claro, de semana para semana variem os legumes, variem as cores, variem o sabor da sopa. Assim as crianças vão gostar mais de comer a sopa e vocês também. Agora sim, vamos às combinações de legumes para a sopa, sabendo que não há problema nenhum de colocar cenoura na sopa, não engorda. Não há problema nenhum de juntar cenoura com abóbora. Eu não sei onde é que vocês vão buscar isso, não sei onde é que vocês ouvem isso, mas é uma coisa que me dizem muitas vezes nas consultas e que me deixam muito, muito triste. Combinado? Uma das sopas mais preferidas das minhas pacientes, e que não há problema nenhum de comer batata na sopa, tá bem, gente? Se for uma batata para um panelão de sopa, não há problema nenhum. O que eu digo sempre é, não façam da sopa um puré de batata. Tirando isso, não é por colocarem uma batata pequena num panelão de sopa que isso vai fazer engordar. Não é por aí, tá bem? Vocês já vão perceber porque é que eu estava aqui a falar da batata. Primeira combinação de sopa, chapéu e caneta na mão para apontarem. Tomate, cebola, batata e cenoura. Segunda combinação possível. Batata doce, cebola, alho, cenoura e gengibre. Esta sim é para os mais desafiantes. Próxima combinação. Courgette, abóbora, cenoura, alho e cebola. Próxima combinação. Alho francês, cenoura, chuchu e cebola. Próxima combinação, e agora aqui uma bem verdinha. Courgette, alho francês,
couve portuguesa, alho. Próxima combinação: abóbora, alho francês, couve-flor, espinafres. Há uma imagem que está nas minhas redes sociais, está no meu Facebook, e que eu vou deixar ficar aqui em baixo no link, das combinações de legumes que vocês têm sempre que terem atenção. Ou seja, é uma folhinha que está dividida em quatro grupos de alimentos, e que diz sempre, tente ter sempre uma de cada grupo de alimentos. Se vocês tiverem sempre um daqueles legumes, daquela categoria de legumes em todas as sopas, vocês têm sempre sopas que ficam bem cremosas, que não ficam água e que fazem sim com que variem bastante o tipo de sopas a fazer todas as semanas. Posto isto, dicas fundamentais só para acabar o vídeo. Utilizem sempre legumes da época. São mais ricos em vitaminas, são mais ricos em minerais, normalmente são mais baratos. Se tiver a oportunidade, façam uma horta perto de sua casa, na varanda de sua casa, para ter, nem que seja um legume. Se conseguir produzir um legume e se não tiver que comprar este legume no supermercado, já vai estar a poupar dinheiro. E depois o facto de vermos algo a crescer que é nosso, faz com que nós tenhamos mais vontade ainda por cima de cozinhar, de preparar estes alimentos. E desta forma tenho a certeza que vai conseguir poupar dinheiro, poupar tempo na cozinha e, sem dúvida, aumentar a sua qualidade alimentar e melhorar a sua saúde. Por hoje é tudo. Foi um vídeo bem extenso, 15 minutos, mas espero acima de tudo que vos seja muito útil.